Esse é o 21º dos 24 volumes da obra de Pietro Ubaldi, A Descida dos Ideais. Prefácio. Para compreender o significado do presente livro, devemos vê-lo enquadrado no seio da obra da qual ele faz parte. Esta é composta de 24 volumes ligados sucessivamente um ao outro, como anéis de uma corrente. Cada um deles representa uma fase da construção, um andar de um edifício único que constitui a obra. Tal estrutura não foi premeditada, mas se deveu ao fato de cada volume ter sido vivido pelo autor, que teve representado no desenvolvimento desta série de livros o espontâneo amadurecimento de seu pensamento e personalidade. Vejamos então em que ponto da obra encontra-se em relação aos outros o presente escrito. O termo central da obra é o livro O Sistema, preparado pelo volume Deus e o Universo, por meio do qual o leitor é conduzido àquele livro, ambos completados pelo volume A Grande Síntese, que os precede e projeta uma visão mais próxima e acessível, apresentando o aspecto evolutivo do nosso universo. Colocadas assim as bases teóricas da doutrina, a ideia apresentada no livro O Sistema é então desenvolvida mais detalhadamente no volume Queda e Salvação. Chegando a este ponto, após toda a teoria ter sido exposta, entra-se agora, com os volumes que se seguem, na fase das suas consequências e aplicações. Ela é agora transportada ao terreno prático da sua realização para controle de sua verdade. Entramos na fase de conclusão da obra. Assim nasceu o volume Princípios de uma Nova Ética, que se refere a problemas de moral, psicanálise, personalidade humana, etc. A ele segue-se o presente volume, A Descida dos Ideais, que, por sua vez, aborda o problema religioso, tema importante, pois é através das religiões que se realiza na Terra a descida dos ideais, interessando à vida no seu ponto central, a evolução, que significa a salvação com o retorno a Deus. Estamos preparando o volume sucessivo a este, Um Destino Seguindo Cristo, no qual se avança sobre as mais concretas consequências e realísticas aplicações das teorias básicas, apresentadas na forma vivida por um indivíduo que as aplica, transportando-as para a bancada das experiências e das provas da realidade cotidiana, em contato com os fatos tal como eles verificam-se em nosso mundo. Então, a visão global das verdades universais é observada novamente em suas particularidades, transferida para outro nível e dimensão, em função de outros pontos de referência situados em nosso plano de evolução. Assim, em relação à teoria fundamental, que constitui uma abstração longínqua da realidade de nosso mundo, a atual zona de pensamento torna-se complementar, pois se propõe, pelo contrário, a submeter aquela teoria a controle experimental para demonstrar a sua verdade. Com o volume Um Destino Seguindo Cristo, a segunda obra vai chegando ao fim. Os outros volumes, surgidos ao longo do caminho, representam ramificações dos conceitos fundamentais, onde se fazem exposições colaterais exemplificativas e complementares, para melhor iluminar, detendo-se em problemas secundários. Trata-se de digressões que, originadas no tema central, comprovam-no e aprofundam-no, pois ele é o ponto de referência de toda a obra. O quadro completa-se em sentido não só universal, mas também particular, compondo-se de tantos elementos quantos são os vários volumes,
ligados ao longo da linha de um desenvolvimento de um processo lógico único, evidenciado pela sua continuidade. Só agora que estamos no final e abarcamos com um olhar retrospectivo todo o caminho percorrido, sendo possível assim formar uma visão de conjunto, pode aparecer de maneira evidente a unidade fundamental de toda a obra. Estes volumes finais, dos quais o presente faz parte, são importantes não só porque derivam de um sistema conceitual orgânico, mas também porque, em vez de se apoiarem numa doutrina particular, apoiam-se sobre bases positivas e universais, tal como as leis que regem a vida e que representam a manifestação do pensamento de Deus em nosso plano de evolução. Estas leis existem e, para funcionarem, como de fato sucede, não necessitam absolutamente de nossas opiniões. Elas atuam independentemente das verdades sustentadas por qualquer grupo humano, seja ele partido ou religião, e indiferentes ao fato de as negarmos ou ignorarmos, continuam sempre funcionando, como podemos verificar. Elas abrangem integralmente a vida, e isto inclui também a vida espiritual, monopolizada pelas religiões. O ponto de referência, portanto, é sólido, sendo ele visível, atual e objetivamente controlável, sem necessidade de mistérios, revelações, fé, reconstruções históricas ou fatos longínquos. Trata-se de um pensamento sempre presente, que sabe falar e se fazer entender nos fatos, castigando-nos com as suas reações vivas e a sua lógica inflexível. Somente com tal visão realista, que abarca todos os aspectos da vida, incluindo os espirituais, é possível convencer as novas gerações. É com esta finalidade de bem que a usamos e a oferecemos para a salvação dos valores espirituais, apresentando-a numa forma positiva, tal como se exige hoje, para que uma ideia possa ser aceita. Novas correntes de pensamentos estão agora amadurecendo rapidamente. O catolicismo, obrigado a se mover, a fim de não ficar abandonado para trás, está chegando em último lugar, ofegante, apressando-se para se atualizar. Lançando concílios, coloca seus votos a favor do princípio da liberdade de consciência e procura um diálogo com as outras igrejas cristãs, abrindo os braços aos irmãos separados, mas só para que eles façam o esforço maior de aproximação em favor da Igreja Católica. Sua ação, assim, resume-se a se movimentar no sentido de salvar a sua posição de domínio. Por outro lado, o autor, a quem não interessa esta luta recíproca pela defesa do próprio grupo, vê-se constrangido a resolver seus graves problemas, que são de outra natureza, tratando de solucioná-los por si mesmo. Ele começa a pensar, pois não mais se adapta a representar o papel da tradicional ovelha do rebanho e a ser obrigado à obediência da autoridade somente pelo fato de ser um fiel. Assim, ele não se detém em inúteis dissensões teóricas, mas, pelo contrário, dispõe-se a enfrentar e resolver por sua conta os seus próprios problemas. Pode até achar inoportuno o fato de uma religião, que ao contrário da ciência não é competente na matéria, ter de se imiscuir nos seus assuntos sem ser consultada. Então ele se pergunta, sobre que bases positivas apoia-se a prerrogativa na qual elas se arrogam o direito de invadir a sua consciência, entrando num terreno que é dele, onde, portanto, é ilícita qualquer intromissão de estranhos. Para falar com Deus, não se necessita de intérpretes e tradutores. Isto constitui violação de domicílio espiritual.
O indivíduo consciente rebela-se contra esta falta de respeito ao seu direito de pensar segundo a sua consciência e conhecimento, tanto mais pelo fato de que semelhante invasão autoritária é feita em nome de Deus. Por tudo isto, oferecemos nestes livros o conhecimento para que o indivíduo pense e compreenda por si mesmo, a fim de que ele forme uma consciência própria para a sua vantagem e não a serviço dos interesses de um grupo. Sem nenhuma imposição nem obrigação de acreditar, ele aceitará apenas se quiser, livremente, porque compreendeu e está convencido. Não pedimos fé, não apresentamos mistérios, nem sequer recorremos a um alto nível teológico. Explicamos tudo claramente para que cada um veja e julgue por si próprio. O jogo medieval da obediência, baseado no princípio da autoridade, não impressiona mais. Hoje não se chega à adesão por sugestão ou obrigação, mas sim por demonstração e convicção. Assim como um indivíduo protege, com pleno direito, a sua casa e haveres contra qualquer invasor, ele também protege, em pleno direito, a sua consciência contra a não solicitada intromissão de terceiros, ou, com mais direito ainda, porque a casa do espírito vale muito mais. Deve-se respeitar a propriedade individual, e não há razões históricas ou teológicas que possam autorizar sua violação. No entanto, até recentemente, estas violações foram realizadas por parte de quem possuía a autoridade, que acabava se atualizando mais tarde, embora tudo ficasse como se nada tivesse acontecido, porque a autoridade, uma vez reconhecida pelo fato de ser a mais forte, podia fazer e desfazer a sua verdade como melhor lhe conviesse. Isto pode suceder somente na mente humana, mas não nas leis da vida, segundo as quais não é possível apagar gratuitamente nenhum erro, cujas consequências, pelo contrário, é inevitável suportar. O presente volume é da atualidade, porque trata de problemas religiosos. Com ele, depois de um longo caminho, a obra chega às suas conclusões também neste terreno. Isto num momento em que o mundo se encontra perante graves problemas, que exigem solução urgente, razão pela qual ele se pôs a pensar e tem necessidade de conhecimento. Encontramo-nos todos numa gravíssima hora histórica, de grandes decisões e transformações. Já não serve mais o velho e cômodo método de esperar que a autoridade espiritual decida para descarregar sobre ela as responsabilidades que nos pertencem. O indivíduo deve chamá-la para si, colocando-se de olhos abertos e ânimo sincero com os seus problemas perante as honestas e sábias leis da vida. Nestes livros, procuramos iluminar imparcialmente todos os caminhos, para que o homem, por si próprio, encontre o seu, devendo ele mesmo pensar, compreender e decidir. Não buscamos obediência, e sim compreensão. Queremos ajudar, mas a vida exige que tudo seja ganho com o próprio esforço. Ela chegou hoje a uma curva do seu caminho e será diferente depois de efetuá-la, razão pela qual exigirá métodos diversos. É para enfrentar o futuro com este novo trabalho que procuramos nestes livros preparar o leitor. Por isso, falamos aqui de ideais e de sua descida, fazendo isso de forma positiva, porque se trata agora de realizá-los a sério, passando das palavras aos fatos. Os ideais estão colocados exatamente neste futuro próximo, que se aproxima a grandes passos, e eles são uma realidade insuprimível, porque suprimi-los significa estancar o desenvolvimento da humanidade.
Neste futuro próximo, a ciência prepara-se para demonstrar positivamente que o homem é também espírito e que, como tal, ele sobrevive à morte, voltando depois a ter experiências no plano de nossa vida física, prosseguindo cada vez mais em ascensão até percorrer todo o caminho evolutivo que se realiza com o retorno a Deus. Por este caminho se chegará a uma religião científica que eliminará tanto o materialismo ateu como as religiões fideísticas. A ciência dominará positivamente o terreno que hoje ainda se encontra nebuloso nas mãos das religiões. Em vez de lutarem para se eliminarem, a ciência e a fé se completarão inteligentemente de forma recíproca. Teremos então uma religião científica e uma ciência religiosa. A natureza universal da ciência positiva eliminará o espírito exclusivista que separa as religiões atuais, para fazer delas, em vez de diversos aspectos da verdade em luta, uma só verdade universal. Não é por meio das tentativas do atual ecumenismo católico que se chegará à unificação do pensamento religioso mundial. Este ecumenismo tende a uma unificação muito mais restrita, apenas entre parentes da mesma família religiosa. Ele pode, em substância, reduzir-se a um chamado à casa paterna, no sentido da absorção de ortodoxos e protestantes no catolicismo, para que se submetam a Roma. Por outro lado, a antítese plurissecular entre reforma e contra-reforma prova que no seio da cristandade, tanto católica como protestante, prevaleceu o princípio involuído da rivalidade e da luta, e não o do amor, princípio espiritualmente superior. Estamos, pois, situados no polo oposto daquela unificação que o amor cristão deveria estar. Eis que à grande unidade de pensamento religioso não se poderá chegar senão pelas vias da ciência. E espiritualmente, isto representa uma grande vantagem, porque uma ciência sincera e honesta, esclarecendo as posições, reforçará o verdadeiro espírito de religiosidade, que está desaparecendo nas atuais religiões empíricas. A religião científica, pelo fato de ser demonstrada como verdadeira, não pode permanecer no estado de hipocrisia, impossibilitada de ser tomada a sério. Esta será a religião do terceiro milênio, feita não de autoridade e palavras, mas sim de livre convicção e de fatos. Não será proselitista, sectária, fideísta, dogmática, exclusivista, mas sim positiva, racional, demonstrada, convicta, universal. Nossa obra será compreendida quando o homem chegar a este mais avançado grau de evolução. A isto se chegará não só pela ação positiva e construtiva das forças do sistema, mas também pela ação negativa e destrutiva das forças do antissistema, ambas ativas em nosso mundo. Em relação ao aspecto negativo, observamos agora dois fatos convergentes, que tendem a levar o mundo a uma guerra atômica. De um lado, o velho egoísmo, o espírito de domínio e o instinto de violência, não obstante as religiões, ficaram intactos no homem, ainda fechado na lei da luta, qualidade involuída do plano animal, situado no lado do antissistema. Do outro lado, com semelhante natureza, o homem chegou repentinamente a ter em seu poder meios de destruição que, se antes eram limitados e, portanto, não podiam produzir senão efeitos limitados, hoje, sendo poderosíssimos instrumentos de extermínio, podem chegar ao aniquilamento da humanidade. O homem não se encontra absolutamente preparado para saber usar com sabedoria semelhante poder novo,
pois a sua forma mental não progrediu com a mesma rapidez e proporção daqueles poderes, tendo, pelo contrário, permanecido igual à do primitivo, dirigida em grande parte por velhos instintos. Em tal situação, é muito duvidoso que ele saiba fazer bom uso de tais meios. As duas condições, de fato, estão conectadas, imensos poderes e instintos atrasados. Não se sabe resolver as divergências entre os povos senão com a força, base de todo o direito, e as religiões aceitam este estado de fato. Para quem ainda não se armou, não resta senão esperar a sorte dos vencidos. É assim que a posse da bomba atômica tornou-se uma necessidade defensiva para todos. Hoje, a guerra transferiu-se para esta nova dimensão. Assistimos uma corrida universal de produção dessas bombas, de maneira que o mundo enche-se cada vez mais delas. Assim, cada dia aumenta a probabilidade de que se inicie uma explosão em cadeia, impossível de ser detida, o que significa uma corrida para a morte. A obra surge neste momento histórico para explicar como funciona tudo isso e, assim, levar à compreensão e à sabedoria. É mais fácil não levá-la em consideração, mas não se pode impedir que os fatos continuem a se verificarem segundo nossa ótica, conduzindo-nos às mencionadas conclusões. De resto, segundo as leis da vida, o involuído tarda a compreender, não sabendo aprender a evoluir senão através da dor. A vida sabe disso e o trata de acordo. Com semelhante biótipo, não se pode chegar à compreensão por outro caminho. A tal resultado conduzirão dois fatos. Primeiro, a evolução, que impulsiona o homem para frente, amadurecendo sua mente. Segundo, a dor, que o castiga, obrigando-o a pensar. É neste momento histórico e sobre tal quadro de acontecimentos apocalípticos que aparece a obra, da qual o presente volume faz parte. São Vicente, Natal de 1965. Final do prefácio.